Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui eu vou bem. Então vamos lá para mais uma leitura do livro 365 Hábitos Poderosos e Simples. Eu já aproveito para agradecer aos inscritos no canal. Agradeço a todos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta e o meu canal carrega esse nome, Vamos Ver Quem Ama Mais, justamente como um verdadeiro convite a todos nós, para que nós possamos fazer a cada vez mais, o quê? Um presente digno do nosso dia de hoje, tá certo? Então, em qualquer momento qual você esteja vendo essa mensagem, independente que seja na exata data, vamos lembrar aí que na verdade, o tempo foi utilizado para que o humano, se detenha a questões de processos administrativos, organizacionais, porque no fundo, o tempo ele não é linear. Então, essa questão entre nos situarmos aqui na materialidade, como ainda somos um humano de mente muito dual, é necessário entendamos o seguinte: diante de um passado e de um futuro, nós vamos nos situar no presente. Então, fundamentalmente, esta questão entre um lado ou outro lado, um modo diferente dele, nada mais são do que formas para nos assessorar a estarmos aqui onde? No caminho do meio, que isso é fundamental, o nosso centramento, tá? Então, vamos absorver aí, já estas informações que chegam ao campo, sempre fazendo, conforme o convite aqui do canal, o alto amor parte de viver o presente. Então, nada melhor do que vivermos o presente, compreendamos agora que um simples respirar de modo profundo e ao mesmo tempo tranquilo, sim. Então, nós inalamos, esse ar e ao inspirarmos esse ar, logo ao segurarmos um pouquinho, nós já vamos compreendendo a mais do que simples informações que chegam ao nosso auditivo. E ao segurar esse ar, depois nós soltamos, sempre com a compreensão de que o exalar o ar, ao ser de modo aí, em tempo duplicado, sim, se você inspira em 2 segundos, você se apercebe nesse exato momento, tentando soltar o ar em 4 segundos, inclusive para além disso. Então, aos poucos, o ideal é exalar o ar o máximo de tempo que você conseguir, sem esforço, tá? Tudo muito tranquilo. Então, um processo gradativo, e o humano percebe que ele tem uma ferramenta de alto valor, dirigida à alegria própria, aos seus pulmões. Então, como eu trabalho com medicina chinesa, essa medicina milenar chinesa traz que a própria inspiração já trata o humano se ele quiser. E, inclusive, pelo caminho ali do meio, aqui já citado, o Tao, é justamente isso. É respirarmos de forma a apaziguar tudo que está aqui no nosso interior, tá? Então, é sobre isso. Inspirar e exalar o ar. Imprime a vontade divina do humano, compreendendo-se ali no momento como filho de Deus. Você gostando que se fale o nome de Deus ou não. É o nosso Pai Criador. Então não tem como falarmos aqui de saúde, de bênçãos, de formas melhores às quais nós podemos dirigir a nossa vida sem falarmos de Deus, Então, naturalmente, eu digo isso porque pessoas confundem ao falarmos de Deus com simples religião, e não é. E não que elas sejam ruins, A ruindade mesmo está nos olhos dos homens que assim, veem. Então, bora lá, pessoal. Aqui não é sobre crenças, mas sim sobre apaziguarmos nosso coração. Então, como conteúdo aqui das leituras de hoje, já aproveito para você que está aí comigo do outro lado da telinha. Então, deixe seu like. Essa é a forma de gratidão, a qual, um bate e volta, tá certo? Então, comenta também, será uma satisfação. Ativa o sininho, gente, para continuar recebendo o conteúdo. E mais do que isso, compartilha com todos
aqueles que possam gostar e até mesmo aqueles que nunca viram falar a respeito, tá? Compartilha genuinamente, de modo altruísta, tá certo? Hoje, então, nosso dia 14 de fevereiro, 45ª leitura, não faça empréstimo. Vale aquela regra de não gastar o que ainda não ganhou. Pegar um dinheiro emprestado, seja no banco, com amigos ou com outro meio, lhe dará a satisfação imediata e antecipada de adquirir algum bem ou serviço que você deseja. Isso parece tentador, mas esse êxtase é muito curto, já que, após esse prazer inicial, você passará um bom tempo se esforçando para quitar algo que já consumiu, pagando juros e comprometendo o seu planejamento. Lembre-se de não comer a sobremesa antes do jantar. Normalmente, quem faz empréstimo para adquirir algo não valoriza o valor das coisas e acaba pagando mais caro. Bom, boa leitura. Essa leitura, então, de não fazer empréstimo, o que nós podemos utilizar como analogia disso? Mas antes disso mesmo, vamos aqui contextualizar algo que é relevante para que a gente compreenda melhor essas necessidades de analogia. Analogia é o que se requer aqui no canal, que tratarmos, sempre, numa constante, as nossas necessidades como desenvolvimento humano, que é o que? Nos descobrirmos, o autoconhecimento, Quando ele chega, nós vamos identificar que, como nada, absolutamente nada, é por acaso, até as analogias que são chamadas a contexto após uma leitura, elas são riqueza profunda, Então, eu até citei outro dia desses aqui, e vocês, quando puderem, percebam, existe um estudioso, o Abraham Maslow, que ele trouxe os degraus de evolução do humano a respeito de uma pirâmide. Por quê, gente? Ela vai se afunilando. Então, aqui existe uma base, E que a maioria dos humanos estão inseridos aí nessa base, mais de 80% de nós humanos, E ao subir esses degraus, na equivalência do mérito, do esforço próprio de cada um, Do seu servir, A si mesmo, a Deus dentro de si e ao próximo. Naturalmente, ele compreende que ele vai evoluindo, ou também, em outras palavras, a modo energético, nós vamos descobrindo que nós estamos acessando aquilo que já abrimos aí em arcabouço mental, ou seja, o nosso intelecto, para fazermos as associações, as conjecturas a cada qual, no sentido a esse poder de acesso, pois o alto poder do humano se dirige aí, na capacidade que ele tem de desenvolver através de uma informação que chega, o seu vigor. Então, ao invés de, em se tratando de não compreender aquilo que chega por hora como sendo algo ruim, é simplesmente a competência que ele se dirige a termo de, se eu não entendo por hora, é válido nem que seja para um aprendizado. Noutro momento, se eu não der as costas a isso, no sentido de não negar, porque negar por si só já é uma reação, mas nós estamos aprendendo aqui que elas não são tão boas, não carregam aí a inteligência emocional que se requer de nós a todo momento. Então, sim, centelhas. Se as centelhas de vocês estão aqui me ouvindo, compreendem muito bem essas palavras. E aos poucos nós poderemos inclusive sofisticar isso, porque tudo é a mesma coisa, pois partimos aí de um ponto de partida, vamos colocar assim, dessa forma, o nosso pontinho de vida inicial, ele é o quê? Ele é Deus, todo mundo parte dele, mas estamos tal qual ele é? Óbvio que não, e nem tampouco vislumbramos isso, pois a gente não consegue nem ser fagulha do Criador, quem dirá sermos ele. Então, não, jamais, absolutamente teremos essa arrogância. Então, se assim o é, por que negamos aquilo que nos chega uma vez que não conhecemos? Vocês compreendem aí? Como se diz, pega o código. É código de geometria sagrada, gente. Então, estamos aqui conversando não só a âmbito dimensional de uma pura terceira dimensão. Há aqueles que já compreendem essas palavras e identificam que elas estão para além, Então, forma formosa de se dizer, de fato.
Se algo chega e não lhe convém por hora, tá tudo bem. Não reaja com medo, não se esconda, não negue, não entre em resistências, não critique, não culpe, não julgue, não entra com aquelas crenças limitantes que foram sendo enraizadas em nós há éons e éons de vida e que se perpetuam nessa vida já por si só. Então, até para aqueles que não acreditam em reencarnação, tá tudo certo? Pois a vida, a bem da palavra, é uma só. É esse contexto. E eu diria até mesmo o seguinte, nem precisamos... Lógico, a respeito de técnicas, podemos dirigir as fluências daqueles que já sabem abrir portais, questões dimensionais, né, na assessoria do divino, em que subentende-se que ele quer simplesmente o seu melhor. Aí é digno, é mérito, é alto poder que ele consolida nas suas boas práticas do se servir de modo melhor. Pois, genuinamente, todo humano que se torna um humano melhor, ele ajuda a clarear a mente daqueles demais que ainda, por hora, estão nas sombras. E é normal, gente. A sombra é justamente esse processo dual, o qual nós nos situamos nele numa constante, tá? Então, agora mesmo, não tem humano nessa terra que não se desenvolva através de sombras, através de medos, através de dores, através de traumas. Mas tem aqueles, sim, que já dirigem a esse contexto o alto poder em deixar com que elas se revelem a priori, de acordo com as suas boas ações, em escolher, em optar por enxergar, através de uma sombra, a luz que se faz no espectro, que vem ser revelado através dela, ou até mesmo nas soluções de problemas, e quem sabe, inclusive, a sua lapidação a partir da forja, do burilamento. Então, nessas máximas de compreensão que o humano ele vem para se centrar fundamentalmente, nós veremos que direita ou esquerda nada mais é do que parâmetro para que nós possamos, de modo gradativo, óbvio, compreender o que de fato queremos alcançar em centelha divina e não simplesmente, puramente pelo ego, tá? Então, é sobre isso. Então, será qual esse empréstimo que podemos, de modo análogo, trazer aqui para as devidas compreensões de tornarmos-nos mais saudáveis a partir dessa leitura? É justamente viver no contexto do agora, que não adianta pegar nada emprestado. O nome já diz, ele não é seu. E a bem da palavra, de um outro modo, né, não só esse financeiro, a analogia disso que eu faço é a seguinte... Olha, gente, que legal que chegou aqui pra mim. Gratidão, Deus. O que eu digo agora desse empréstimo? Eu diria que é o maior de todos. Sabe o que de fato nós pegamos emprestado, mas às custas desta tal lapidação e aprimoramento, evolução humana? É dito feito o próprio corpo de carne. Então, nós pegamos emprestado a partir de uma ancestralidade a qual podemos nos desenvolver a âmbito de um emocional melhor, uma psique trabalhada naquilo que compreende o que cada humano quis vir, né, para suas lapidações evolutivas. Eu tento tirar algumas palavras mais rebuscadas só para que fique a contexto de todos compreenderem. Pessoal, mas isso é o que, gente? É Deus dirigindo a nossa vida. Nós sempre podemos optar pelo caminho do meio. E o que eu quero dizer aí, o maior empréstimo que o humano recebeu, ele é a contexto disso. Agradecemos os nossos ancestrais, que cada qual passou por seus esforços, né? Por essas dinâmicas, inclusive históricas, que nós podemos observar de um passado. E que dinamicamente, muitas vezes, aquele que já compreende sabe que até ele esteve lá naquele contexto de outrora. Mas independente disso, o que nos chama a atenção para o agora, o contexto do mundo desse exato momento presente, é que a gratidão fundamentalmente aí está não só por nossa ancestralidade, assim como mente aos nossos pais biológicos que emprestaram essa questão genética para que se desse vida a nós, né? Então, desde tenra idade, essas crenças vão sendo incrustadas em nós, relevante aquilo que cada um quer observar dessa dualidade. Então, aqui vocês vão ver que eu vou repetir isso. Por quê? Porque é sobre isso. Nada que lhe acontece, uma vez que Deus nos deu livre-arbítrio, vem a cargo de nos maltratar, muito pelo contrário. Se Deus permitiu o nosso livre-arbítrio, Ele jamais vai tirar. Então, aquilo que você pede para Deus ou aquilo que você já é capaz de enxergar é seu.
no sentido de dar consciência. A única coisa que é sua é sua própria consciência. Porque esse corpo que você manifesta a vida aqui agora foi pego como empréstimo de Deus. Então se utiliza desse belo corpo a sua igreja, o seu sagrado, feminino e masculino juntos, que deram vida à vida que se perpetua na sua vivência. Então, seja lá, considerarmos biologicamente seus pais, como aqui já dito, né? As considerações aí à nossa ancestralidade, por capacidade não só a contexto de necessidades familiares, mas também a modos de nos desenvolvermos melhor em sociedade, em civilização, sejam em quais os contextos forem, os mais variados aspectos, as diferentes formas. O humano, ele está sempre nas vivências e consegue consolidar aquilo que é do seu desejo, mas aquilo que é do seu desejo de um mental melhor elaborado, aquele que já sabe respirar, e ao invés de reagir, né, a um cérebro aí de um complexo R, ele já está ciente de que, respirando bem, nas conjecturas de que o seu mental superior possa se elevar ao pensamento e intuir formas melhores, elaborar, né, melhores respostas em ações do que reações. Então, sempre quando o humano já consegue cintilar aí nesse sentido, então veja bem, ele não precisa dar as costas, ele precisa dessas emoções mal elaboradas a modo reativo para que observe o lado bom delas e que coloque em prática. Então, sim, isso é fundamental a todos nós humanos. E nós vamos ver que a natureza nos é emprestada por Deus. Uma amizade boa é emprestada por Deus. Até seus próprios pais emprestaram a sua biologia, né? Essa metafísica salutar ou não, a qual coloca a termo aquilo que é do seu agrado, no sentido da sua busca, tanto consciente quanto inconsciente. Então, quantas vezes nós estamos vivendo num automatismo tal de um sono profundo, o qual, nesse momento mesmo, gente, ontem, vejam bem, só fazendo um outro adendo, foi sexta-feira 13, que inclusive é um número cabalístico. Alguns gostam, alguns não gostam, e aqui não é sobre gostos. Na verdade, eu coloco isso em xeque no momento, para que a exatidão da compreensão é o quê? Não existe nada ruim por si só. Até aquilo que é ruim, por hora, tornando-se inclusive muitas vezes caos, se perpetuando o lado ruim, é caos puro. E ele só vem para que deem-se as ordens de voltá-lo para a paz e a tranquilidade. Então você, a partir de uma guerra, compreende que não quer mais deflagrar esse sentido belicoso do humano que ainda precisa evoluir. Entender que, independente de raça, de etnia, de credo, de religião, somos todos um em Deus. Então, para o que determinarmos aí configurações a nível de desacertos de um humano que ainda precisa elaborar muitas formas de se retratar melhor aqui na Terra, né? Então, gente, é isso. É necessário que venha o caos, mas ai daqueles por onde vier. Em que sentido? Você vai se ver enovelado nos efeitos das causas que criou. O livre-arbítrio, ele já te prendeu nos efeitos das causas que você criou e vem recriando a bel prazer desde lá de trás. Então chega aquele cebolão que você plantou no seu jardim e você queria colher moranguinhos, só que aí ao cortar as camadinhas, você vai perceber que além de fazer você chorar, gente, até o vegetal pode trazer uma boa analogia disso. Nada se perde, gente, tudo se transforma, é energia pura. Então essa energia que condensou como um vegetal, além de te deixar, né, numa dinâmica aí de organismo fisiológico mais saudável, ela também pode ser intoxicante. Tudo na vida, fora do equilíbrio, faz mal, né? Então, aí você queria um moranguinho, mas se você já descobriu que lá no seu jardim existem só cebolão, para você tirar camada por camada, tenha coragem disso, ela é só sua, ninguém vai poder pegar seu cebolão. Então, como aqui eu digo sempre, como profissional da área da saúde,
tanto como fisioterapeuta quanto como terapeuta, em várias modalidades, gente. Eu sou humana e o que me apeteceu entrar nessas questões para auxiliar aos meus quem? Aos meus irmãos em fraternidade, porque não são só familiares ou amizades. São aqueles que chegam até nós com o coração honroso de estarem a cada vez melhores. Tudo aquilo que eu faço e vejo que é bom, né, como se diz, você coloca em prol do outro. E alegria tem naquele cujo coração é saudável e aberto e não precisa mais se engendrar nos medos que estão fundamentalmente incrustados em crenças que o limitam a enxergar o agora como verdadeiramente algo novo. O agora, gente, numa constante é novo. Assim como a gente vem aqui para gravar, eu tenho algo que eu já sei, que está limitado ao meu passado. Estou dirigindo a leitura a pretexto de dar as ordens às leituras diárias do livro. Mas nem tampouco eu posso deixar isso só regimentado num passado. Num passado conhecido, eu sei que eu sou fulana de tal e vou colocar a termo, organizar o meu dia a dia e faz parte dele agora nesse contexto atual de vida, entrarmos nas leituras. Isso é o passado. Mas qual é o futuro? É uma fatia bem maior, é aquela a qual eu abro o texto para ler com vocês. E a partir disso vem insights no agora. Então a vida ela não pode ser toda programada, não. Há contexto de organização, sim. Então você sabe que você vai ter ali, né? Olha uma organização comum. Eu tenho a minha hora do café da manhã, eu tenho a minha hora do almoço, eu tenho a minha hora da janta. E cada qual nas suas variáveis, porque tem gente que nem faz estudo de refeição, né? E não vamos entrar nessas questões de crenças limitantes, mas no sentido que cada qual escolhe aquilo que, de acordo com a ferramenta que Deus empresta, faz de melhor para viver. Então, você pode sim se organizar, pode sim administrar seu tempo, pode, mas viva o novo a partir dele. A partir das suas organizações, queira entender o novo. Agora veja bem, eu não gosto de uma leitura que está aqui retratada. Aí de repente eu paro o caminho? Não, muito pelo contrário. Se eu encontro algum motivo de resistência, eu já confirmo na hora aquilo que podemos colocar em prática. Respira melhor e vai a contexto de fazer o lado bom. Gente, então é aquele convite, seja mais do que dar ordens aos caos, né? Ao caos que ainda perpetua no seu campo próximo a você, seja extraordinário. Então, mais do que dar ordem, extraordinariamente, você extrapola com as necessidades do momento e enxerga luz onde era treva, enxerga amor onde havia dor, enxerga entendimento onde havia confusão, enxerga aceitação onde havia resistência. Então, essa sexta-feira 13 de ontem, para mim, inclusive, é um dia abençoado. É um dia onde eu dei vida ao meu primogênito aqui na Terra, né? É um dia extremamente abençoado, inclusive, pois ele nasceu numa sexta-feira 13 e nasceu no momento que ele escolheu. Vocês querem maior benesse que essa? Então, né? Quantas pessoas não sabem aproveitar fundamentalmente o lado bom de tudo? Tudo tem seu lado bom, com certeza. E se você, centelha, ainda está em emaranhamentos que te causam muita dor, muito pânico, muita injúria, e que existe de fato uma guerra tão grande dentro de você que só ao falar disso você já começa a ficar pequeno, está quase se ovoidizando de vergonha, está encabulado, está constrangido, porque a dor ela vem de várias formas possíveis. Não se encabule, respira fundo agora mesmo, e eu te digo, eu não te conheço, mas sim, se você está carregando fardos e eles são pesados, significa que você, em se tratando de dar ordens a isso, com a ajuda, óbvio, na equivalência daqueles que possam te auxiliar nisso, você vai ver que há uma leveza de você ser. Sim, se você entrar nisso aí e tratar, você deixa esse peso e se torna leve. Então a vida é para isso, mas sempre em livre-arbítrio, gente. Jamais um ser ou outro vai ofender o livre-arbítrio do outro. E quando isso acontece, não dá bom. É mais do que colocar a termos o contrário da graça, que eu não gosto de citar essa palavra. Então, quantas pessoas, né, estão fazendo
coisas terríveis, como, por exemplo, tirar a vida. E mais do que isso, atrocidades 1000 antes com que isso aconteça. Essa pessoa não respeita o livre-arbítrio do outro, e ai daquele por onde escândalos vierem. E há um requinte de crueldade tal no nosso planeta, justamente por isso. São seres com muitos traumas ainda, que precisam de fato observar a sombra com honestidade para voltar à luz do seu ser. E aí vocês podem dizer, né, do outro lado, Gi, mas tem gente que parece que não é criação de Deus, que tem coragem de fazer cada coisa. Não, gente, não é sobre isso. De fato, é porque tem pessoas muito doentes da sua psique. Porque essas pessoas que têm coragem de, no outro, ou em si mesmas, ou fazer com que, a modo de banho-maria, revele ali coisas terríveis na vida do outro. Sim, de modo gradativo, tem gente que, tá querendo fazer isso consigo ou com os outros, porque perpetuam só engendramentos de algo que não tem muito a ver com viver. Elas estão sobrevivendo. Então, gente, o chamado de hoje para essa boa leitura é isso. Tenhamos consciência que a sua vida é emprestada por Deus, porque a vontade divina do teu espírito eterno em evolução quer cada vez mais conectar-se com o divino, com Deus. É isso. A vida a qual você emana aqui em atividade e vigor orgânico só veio pelo seu pedido de eterna evolução em Deus. Então, se você está muito longe disso, queira entrar nisso para compreender que você vai se livrar, sim, de um hedonismo desenfreado, convidativo a refletirmos sobre esses pesados fardos das matérias, né? De todos os modos diferentes. De todos os modos diferentes. E vamos aqui colocar de encontro o que está acontecendo agora. Estamos em 14 de fevereiro. E o que o mundo comemora agora? Aliás, a bem da palavra, o Brasil. Mas eu digo mundo nas conjecturas atuais de que, relevantemente, a pessoa pode não saber o que é um carnaval brasileiro, mas ela está na festa da carne lá de onde ela estiver. E eu não digo a sinônimo de filosofia, de poema, né, de uma marchinha, não. Tem gente que já soube contemplar um modo bom disso e consegue fazer disso bom, mas tem aqueles que já não gostam. Então vamos lembrar, respeitemos o livre-arbítrio. Tem uns que já nasceram com essa necessidade de nem reviver mais isso. Porque, fundamentalmente, o carnaval, em outras palavras, sempre existiu na Terra, não só no Brasil. Mas você pode não dar nome a isso. Mas a festa da carne, analogamente, inclusive, a questão de até uma questão politeísta. Então, a festa de Pan, né, de antigamente, ou de Dionísio, né, desses bacanais, sempre existiu. Tem gente que faz carnaval a sua vida inteira, o seu ano inteiro. Então, veja bem, aqui não estou falando mal, e não estou fazendo apologia, muito pelo contrário. Estou trazendo o discernimento daquele o qual já sabe manifestar o seu melhor naquilo que lhe chega. Então, para aquele que sim, identifica que isso se tornando ainda um ato, né, do humano que precisa de aprendizado, primorosamente ele dirige-se ao seu contexto de lapidação. Suponhamos um exemplo, uma pessoa que não gosta de tal tipo de música, que às vezes tem músicas que não são músicas, né, pessoal? E se você se vê ali naquele contexto, ouvindo aquilo, é um lapidar. Então, melhor do que você exacerbar o seu descontentamento a modo egoístico, você simplesmente sai do local. Já pensou se todo mundo fizesse isso e saísse do local? Teriam aqueles que fomentam esse tipo de curtição? Não, não teria. Então aqui veja bem, a partir dessa palavra que eu acabei de trocar com vocês, que não é sobre julgar, culpar, condenar, criticar o outro. Não, é sobre você fazer o seu melhor. O mundo é isso. Então, gente, para que a leitura não fique tão grande, mas nos ensejos da prioridade a cada qual aqui, diante das leituras, me vem à mente, eu vivo o presente, então vocês sabem disso, e eu vou deixando explorar aquilo que aconteça, chega no meu arcabouço mental, né? Então, nosso intelecto, ele serve para isso. Outra espécie de
empréstimo que Deus nos deu. Gente, somos todos aqui, né? Fazendo vivência naquilo que o Pai nos confiou. Então, façamos o melhor. Não é sobre falar mal, não é sobre criticar. Mas é sobre, sim, você se respeitar, você, em autorresponsabilidade, se autocurar e entrar nesse auto-amor. Isso é ver o caminho do meio. Então, gente, só peço o seguinte para aqueles que gostam muito de carnaval: tomem cuidado com o que tem lá fora. Então, aqueles que vivem só nessa dinâmica de 3D, não se aperceberam que a quarta dimensão está diante de nós o tempo todo. O que é a quarta dimensão, Gi? É o plano espiritual. Você mesmo é o espírito, centelha. Tem gente, né, que não se afiniza com essa informação, mas de fato, um dia ela pode ser que chegue mais dolorida, para que você admita: você é um espírito que vive uma experiência no corpo de carne. Você, querendo ou não, sinto muito, isso não é criação minha, é de Deus, tá? Então, você é um espírito que, inclusive, foi criado, né, por processos monádicos ali nas suas subdivisões, por Deus, tá certo? Então, é isso. Gente, e nós somos, trazendo aí ao que se confere, justamente o convite do canal: vamos ver quem ama mais, se ame, né? Então, evita se colocar em modos de tortura, que por hora você não sabe que é tortura, mas é. Então, muitas vezes a pessoa faz coisas que não quer e põe desculpa numa bebida, põe desculpa numa droga, sendo lícita ou ilícita, põe desculpa no outro e põe desculpa, inclusive, nos espíritos. Sim, porque, de fato, os espíritos estão, né, enovelados aí no nosso meio constante. Então, aqueles que não estão mais entre nós de corpo físico, muitas vezes ficam aqui, né, perambulando nessas divisões, né, entre terceira D e quarta D. Assim como tem religiões que já explicam isso e dizem que existe aproximadamente 5 espíritos desencarnados para aqueles os quais estão aqui encarnados. Então, o mundo da quarta dimensão é muito grande, gente. Então, se você se liga às necessidades de: ai, deixa eu tomar uma bebida. Vocês já viram que a primeira bebida que você toma, ela é sua? A partir do segundo copo ou da terceira, enfim, cada qual, né, na sua sensibilidade a nível fisiológico e orgânico. Mas perceba, às vezes quem te imputou essa vontade de consumir drogas lícitas ou ilícitas não foi sua centelha divina. Isso aí eu digo que não foi mesmo. Mas, sobretudo, você pode cintilar nessas nuances. Mas aí também, engendrado em questões que você estava lá e dirigiu o seu esforço àquilo, ou, na verdade, não quis se esforçar e decisão de: deixa eu extravasar, deixa eu viver. Tá certo, viva mesmo, é necessário as experiências para que você se compreenda no sentido de querer sair delas. Então, negar algo a alguém não é o caminho comum, mas sábio é aquele que já vê o que acontece no entorno e deseja não se ver enovelado nisso. Mas sim, então viva a vida. Mas, gente, se depois, num processo aí de pós-quarta-feira de cinzas, você compreender que esteve em questões não tão boas, não coloca a culpa em ninguém. Não coloca a culpa naquele amigo que já não tinha a mesma consciência sua quando você titubeou, ele te chamou para algo não tão bom e você ainda precisou passar por aquilo. Tá certo. Aliás, é necessário que tenham seres, inclusive, de coragem, de luz, para manifestarem o seu melhor diante daqueles que ainda não compreendem isso. Então, vejam aqui, repito, não é sobre algo sendo ruim ou bom, não é sobre algo sendo errado ou certo, mas é sobre você dar conta dos empréstimos que faz agora mesmo com Deus. Então, o tempo todo você recebe, né? Pega esse crédito com Deus, mas você vai ter que pagar. Porque lembra, tudo aquilo que você cria sem a ajuda de Deus, ou seja, tudo aquilo que você cria e faz mal para você no futuro, ou faz mal para o próximo, você não criou com Deus, portanto não é co-criação com o divino. Você vai ter que dar conta disso. E aí, né? Aí vai ficar mimizento depois da quarta-feira de cinza. Ai, olha o que me aconteceu. Aí você vai, no mínimo, se é mimizento, vai estar culpando alguém. Vai estar culpando a vida osa. Vida osa. Porque eu nasci nessa família, assim. Aí vai começar aquele mesmo repertório de sempre. Um passado conhecido. Vislumbrando aí nas ansiedades de um futuro que é baseado nesse mesmo passado conhecido. Compreendam, gente? Situamos aqui agora, né?
no ensejo do presente, no caminho do meio. Aquele, então, que já se arregimenta de sabedoria. Compreende isso? Então, não é sobre certo, não é sobre errado. É sobre as equivalências do que isso te confere. E honra teus empréstimos. Não coloca a culpa no outro. E se amanhã você se ver enovelado justamente nesses efeitos das causas que criou seu karma, tenha hombridade de agradecer a Deus que te emprestou e de pagar os juros. E o que seriam esses juros a contexto dessa analogia? Justamente voltar à sua saúde, não só do físico, né? Então não é só sobre um vômito, sobre uma ressaca, isso é sobre uma ressaca moral acima de tudo. O que seu emocional dirigiu a partir daquilo? O que seu intelecto foi capaz de absorver e fazer? O que sua psique em geral está fazendo com aquilo que lhe chega? Então não é sobre o externo, tá, centelhinha linda? É sobre o seu interno, sobre aquilo que você é capaz de absorver e emanar de luz, tá? De Deus, do divino, do nosso Pai eterno, o único. Então, para aqueles que estão cultuando deuses, né, num nome simbólico e que, na verdade, está ligado desde, que mundo é mundo, compreenda. Você está pegando empréstimo com Deus para colocar em prol de viver só o hedonismo? É aquilo que o seu livre-arbítrio confere. Mas o dia que você identificar, não entra no mimimi, só tenta pagar seus juros, porque o prejuízo vai ter que ser descortinado por você, sim. Então, o fardo que cada qual carrega é uma reestruturação, se ele assim conseguir identificar. Gente, vocês me desculpem. Tem um barulho aqui, e mais do que esse barulho, justamente no vídeo de hoje, eu estou sem microfone. Então, né, nada é por acaso. Parece que quando a gente tá querendo sempre o nosso melhor, vem algo para querer interromper. Então, se vocês não ouvirem direito, gente, peço desculpas, mas eu não ia deixar de fazer o vídeo de hoje porque eu estou sem o microfone, porque eu estou sem as formas habituais aqui, tá? Então, honrosamente, a vontade do meu coração foi de trazer, então sinto muito se vocês hoje não compreenderem direito o que eu estou falando. Eu vou até tentar chegar aqui mais próximo, porque justamente agora tem um vizinho ali no apartamento de baixo que tá com uma furadeira. Mas tá tudo certo. Então, pra vocês verem, né? A gente sai do momento presente. Deu uma desconcertada, mas logo, logo já volta. Então, gente, é isso. Eu acredito mesmo que o empréstimo maior, aquele que temos, e que embora a gente não se lembre que pediu, é o da própria vida, né? Então, que cuidemos sim da nossa consciência, em deixá-la expandir quando o novo chegar. Pois aquele que só adquire informação e faz do seu presente o velho passado, ele não expandiu a mente, tá? Então é isso. Aqui o nosso assunto, vocês sabem, é sobre expansão de consciência. Agora, se você carrega as mesmas sinapses neuronais no engajamento de um passado, isso não é novo, né? Então é sobre isso, né, pessoal? Colocarmos em prática. Conhecimento, informação que não ilustra você colocar em prática. Aliás, retornando aí, quem decide se vai ilustrar ou não é você. Não é propriamente dito a informação ou o conteúdo, porque vem na qualidade que você deixa exercer no seu momento, no seu aperfeiçoar de humano. Então é sobre isso, que a gente saiba agradecer, né, e pagar, quitar esse empréstimo, como? Devolvendo. O nosso corpo a gente sabe que vai voltar para a terra. Do pó, né, aquilo que nasceu do pó volta ao pó. Então, a nossa base aí entre carbono e que está virando, inclusive, silício, né? Daqueles que já deixam fluir da ressonância Schumann, do glorioso Sol central, que nos arrefece com esse amor, esse maná de luz. Cada vez mais gloriosa a compreensão daquele que quer, né? Se entender aqui nesse mundo de transição planetária. Que é o quê? Quinta D, gente. Então, aqui hoje, no início da conversa, nós falamos de terceira D. Então, não se admita a colocar a termo só isso no seu entorno. Então, não se admita só como um humano de carne. Você não tem só corpo físico, tá? Então, você tem corpo mental, corpos mentais, né? Porque não é só um mental inferior, mental superior. Lembra aí, centelha? Você é um ser que tem também um campo áurico que envolve ali o seu emocional. Então, você tem um corpo emocional, você tem um corpo energético.
e você tem um corpo espiritual. Então, né, pega aí fundamentalmente o caminho do meio. Esse, sim, ele é de acordo com as nuances daquilo que você sabe compreender de modo gradativo, a deixar a vontade divina do Espírito prevalecer às questões, né, da carne, a despeito do seu ego, do seu hedonismo. Mas se por hora você ainda quer viver, né, enovelado nesses engendramentos do egoísmo, do egocentrismo, do orgulho, tá certo, é aprendizado seu. Só que aí não vai pôr mimimi quando a conta chegar, tá? Porque você assinou embaixo, você pôs fé naquilo que acredita, né? Então você pegou o empréstimo, você vai devolver assim como foi te trazido, né? Assim como chegou até você a sua vida. Então esse corpinho de carne ele vai voltar para a terra e o seu espírito, será que ele está pronto, né? E se eu dissesse assim para você hoje, se você, ó, digamos que, né, chegou o dado momento, você estaria satisfeito com o que tem feito da sua vida hoje? Né? Sim? Digamos que bata a caçuleta, né? Não sei nem o nome, às vezes eu até errei aí esse jargão popular. Mas digamos que você bata as botas, né? Você estaria pronto? Você já entrou em gratidão profunda a Deus? Porque Ele te deixou em vida para viver o seu melhor? E muitas vezes, não sabendo isso, você ainda colocou a culpa nele? Porque sim, centelhas, toda resistência que a gente tem ao outro, ao próximo, aquilo que nos traz dissabor ou dor, é rejeição pura de Deus dentro de você. Se é rejeição da sua centelha divina, dentro de você é rejeição a Deus, tá? Um dia você vai compreender isso. O medo maior do humano não é nem só das suas sombras, é da sua luz. Então hoje, para finalizar, eu chamo aqui nas máximas que o momento nos pede. Então estamos vivenciando aí tempos não fáceis e eles se tornam cada vez mais revelados, como assim a palavra do Apocalipse, né, que ela quer dizer revelação. Então, hoje, que o tempo cada vez mais está revelado diante dos nossos olhos, como nós vamos dirigir a nossa autorresponsabilidade em perceber, né, o que fundamentalmente estamos sendo chamados visivelmente a darmos consciência. É sobre isso, reflita aí. Reflita aí. Está vivendo ao invés de sobreviver? Nas algazarras de carnaval, muito que se vê é isso, né? Alguém que queria muito só extravasar e vai nesse fogo de palha, essas questões fugazes do ego, e muitas vezes se tornam até mesmo com requinte de crueldade a si e ao próximo, vem com esse ato libidinoso, com engendramentos terríveis, né? Então é isso. Não honre a Mamon, deixa disso, começa a honrar a Deus, tá? Então esse é um convite, e para aquele que tem consciência, compreendeu tudo que eu quis dizer, né? Então é sobre isso, pessoal. Como sempre, agradeço a todos aqueles que estiveram aqui, gratidão profunda a todos vocês, aqueles que deixam joinha, aqueles que comentam, aqueles que compartilham o vídeo e também aqueles que ativam o sininho para continuarem aqui comigo no contexto do amanhã. Que nós faremos sempre, cada vez mais, centelhas, o quê? Um ótimo presente. Então, agradecemos o presente de hoje, agora mesmo, certo? Então, como sempre, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Namastê.